Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos explorar um conceito poderoso que pode transformar a maneira como que você se vê e se conecta com o mundo e com as pessoas, o efeito espelho. Já ouviu falar? Vamos entender como nossas crenças internas e percepções sobre nós mesmos se refletem diariamente em nossas experiências diárias, criando um ciclo onde o mundo exterior parece confirmar aquilo que acreditamos ser verdade sobre nós. Imagine que o nosso mundo é como um reflexo dos nossos sentimentos e crenças internas. Se você acha que não merece coisas boas, adivinha, acaba atraindo justamente o que confirma essa crença, meio que sem querer. Já vou deixar aqui uma provocação. Como estão sendo os seus relacionamentos? Eles confirmam o quanto você se valoriza? Ou talvez você esteja se diminuindo demais? E uma outra coisa muito importante, talvez você esteja também replicando isso nos outros inconscientemente. Vamos entender então o que é o efeito espelho e como sair dessa armadilha? O que é o efeito espelho? Imagine que o nosso mundo exterior não é apenas um palco onde as coisas acontecem aleatoriamente, mas sim um reflexo dinâmico dos nossos sentimentos, pensamentos e, crucialmente, nossas crenças mais profundas. É como se o universo nos devolvesse a imagem que projetamos internamente. Se você carrega a crença que não é bom o suficiente ou que não merece coisas boas, inconscientemente você tende a buscar ou até criar situações que validem essa crença, quase como um ciclo vicioso de autossabotagem e confirmação. Esse fenômeno está intrinsecamente ligado a conceitos psicológicos como a profecia autorrealizável e a projeção. Exemplo, pense naquele dia em que você acordou se sentindo inseguro, talvez um pouco irritado. Parece que, ao longo do dia, pequenos contratempos se acumulam. O trânsito está pior, as pessoas parecem mais ríspidas e até o café esfria rápido demais. Agora lembre-se de um dia em que você acordou cheio de energia, confiante e otimista. De repente, as interações são mais leves, os desafios parecem oportunidades e o mundo parece conspirar a seu favor. Isso não é mágica, é o efeito espelho em ação. Nossas crenças e estados internos moldam a nossa percepção, nossas ações e, consequentemente, as respostas que obtemos do ambiente e das pessoas ao nosso redor. Vamos identificar esses problemas nos nossos relacionamentos. O efeito espelho é particularmente visível na dinâmica dos nossos relacionamentos. Os padrões que se repetem com amigos, colegas de trabalho e parceiros amorosos frequentemente revelam crenças internas que precisam ser examinadas e você precisa entender, pois é muito comum que você atraia justamente sempre o mesmo tipo e perfil de pessoas, seja nas amizades, no trabalho ou em relacionamentos amorosos. Amizades. Se você se encontra repetidamente em amizades onde os seus limites não são respeitados, onde se sente desvalorizado ou onde a reciprocidade é baixa, isso pode ser um espelho de como você se trata. Avalie honestamente, você estabelece limites claros para si mesmo e para os outros? Você se permite ser prioridade? Inconscientemente, podemos atrair ou tolerar comportamentos em outros que refletem a falta de respeito ou valor que depositamos em nós mesmos. A dificuldade em dizer não ou em expressar suas necessidades pode ser um sinal claro. No trabalho, a forma como você é percebido e reconhecido no ambiente profissional pode estar diretamente ligado a quanto você valoriza suas próprias habilidades e contribuições. Se você hesita em compartilhar suas conquistas, se aceita tarefas excessivas sem questionar por medo de desagradar, ou sente que seu trabalho nunca é bom o suficiente, isso pode ser um reflexo de uma crença interna de desvalorização. Essa crença pode levar a uma postura retraída que, por sua vez, pode ser interpretada pelos outros como falta de confiança ou competência, perpetuando o ciclo. E nos relacionamentos amorosos, talvez um dos espelhos mais poderosos seja o dos relacionamentos amorosos. Envolver-se repetidamente com pessoas que não te valorizam, que são indisponíveis emocionalmente ou que replicam padrões de desrespeito pode indicar uma crença interna profunda de não merecimento ou de que o amor é condicional ou doloroso. Pergunte-se, que tipo de parceiro ou parceira você acredita, no fundo, que merece? Nossas escolhas de parceiros e a dinâmica que estabelecemos com eles frequentemente validam a visão que temos de nós mesmos e do amor.
Agora vamos reconhecer e romper esses padrões? Mas se você chegou até aqui e está gostando, gostaria de te pedir para se inscrever no canal e curtir o vídeo. Isso é muito importante para esse vídeo chegar a mais pessoas que estão precisando ouvir isso. O primeiro passo para a transformação é a consciência. Identificar esses padrões repetitivos e as crenças que os sustentam é fundamental para começar a rompê-los. Quais são as origens dessas crenças limitantes? Nossas crenças limitantes não surgem do nada. Elas são frequentemente formadas na infância e adolescência, período de grande vulnerabilidade, a partir de experiências, comentários de figuras de autoridade, pais, professores, críticas repetidas ou eventos traumáticos. Mensagens como "você não é inteligente o suficiente", "você é muito sensível", "dinheiro é sujo" ou "o mundo é perigoso" podem se enraizar profundamente em nosso subconsciente, tornando-se verdades absolutas que moldam nossos comportamentos e expectativas na vida adulta, muitas vezes de forma completamente inconsciente. E os impactos, dessas crenças limitantes? As crenças limitantes atuam como filtros que distorcem nossa realidade e limitam o nosso potencial. Autoestima. Acreditar que você não é capaz, amável ou bom o suficiente corrói a autoestima, gerando insegurança e medo. Resultados: elas nos impedem de buscar novas oportunidades, de arriscar, de sair da zona de conforto, levando à estagnação e à repetição dos mesmos resultados insatisfatórios. Motivação. Pensamentos negativos e a expectativa de falha minam a motivação e a confiança, resultando em procrastinação e inação. A aceitação de si. Internalizar crenças negativas dificulta a autoaceitação, a compaixão por si mesmo e pode levar a comportamentos de autossabotagem e autopunição. Relacionamentos. Elas influem quem atraímos e como nos comportamos nos relacionamentos, criando dinâmicas disfuncionais que validam a crença original. Vamos reescrever então a sua narrativa. A boa notícia é que o cérebro é maleável e podemos sim identificar e reescrever essas narrativas internas que nos limitam. É um processo ativo e contínuo. Vamos para algumas estratégias de transformação. Autoconhecimento profundo. Dedique tempo para a introspecção. Questione a origem das suas crenças. Quem me disse isso pela primeira vez? Em que situação essa crença se formou? Analise as evidências que sustentam e, mais importante, as evidências que a contradizem. Desafiar a verdade da crença é o primeiro passo para desestabilizá-la. Ferramentas como diários, meditação e terapia são valiosas aqui. Afirmações positivas e reprogramação. Uma vez identificada a crença limitante, "eu não sou bom o suficiente", crie afirmações que a neutralizem e construam uma nova crença fortalecedora. "Eu sou capaz", "eu tenho valor", "eu sou merecedor". Repita essas afirmações diariamente, sentindo a emoção associada a elas. A repetição consciente ajuda a reprogramar o seu subconsciente. Estabeleça e reforce limites saudáveis. Aprender a dizer não ao que não te serve, proteger seu tempo e energia e comunicar suas necessidades de forma clara e assertiva são atos poderosos de autorrespeito. Ao estabelecer limites externos, você reforça internamente a crença de que tem um valor que merece ser respeitado. Isso reflete em suas interações, ensinando os outros a te tratarem de forma diferente. Procure também apoio profissional. Terapia, coaching, aconselhamento podem oferecer um espaço seguro e ferramentas eficazes para explorar a origem das crenças, processar traumas passados e desenvolver novas estratégias de enfrentamento e autofortalecimento. Um profissional pode ajudar a identificar padrões que você não consegue ver sozinho. Cultive conexões positivas. Cerque-se de pessoas que te apoiam, te valorizam, refletem de volta uma imagem positiva de quem você é ou de quem você pode se tornar. O ambiente social tem um impacto enorme em nossas crenças e autoestima. Distancie-se, se possível, de relacionamentos que constantemente reforçam suas inseguranças ou crenças limitantes. A transformação interna reflete no exterior. Lembre-se, a mudança começa de dentro para fora. Quando você muda sua percepção sobre si mesmo, quando fortalece sua autoimagem e desafia suas crenças limitantes, o mundo ao seu redor começa a responder de forma diferente. Você atrai novas oportunidades, estabelece relacionamentos mais saudáveis e percebe a realidade através de um filtro mais positivo e capacitador. Essa transformação não acontece do dia para a noite. Requer paciência, consistência e autocompaixão. Cada pequena escolha consciente de agir a partir de uma nova crença é um passo importante. Relaxe e confie no processo. Haverá dias desafiadores, recaídas em velhos padrões e momentos de dúvida. Isso é normal.
Mudanças profundas exigem tempo, prática e persistência. Seja gentil consigo mesmo, celebre cada pequena vitória, cada momento de consciência, cada escolha que te alinha mais com a pessoa que você deseja ser. Confie que, ao mudar a sua paisagem interna, a paisagem externa inevitavelmente se transformará. Concluindo, você está pronto para se olhar no espelho da vida e ver refletido o seu verdadeiro potencial, livre das amarras de crenças antigas? Lembre-se, o mundo é um espelho e ele reflete quem escolhemos ser e aquilo que acreditamos merecer. A jornada de autoconhecimento e transformação é contínua e profundamente recompensadora. Se chegou aqui, gostaria de te pedir humildemente para se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo. Isso é muito importante para eu medir qual conteúdo vocês mais gostam e criar novos conteúdos daqui para frente. Também compartilhe aqui nos comentários suas experiências, as crenças que você identificou ou as pequenas vitórias que você já conquistou nessa jornada. E já veja esse vídeo aqui, ó. Estamos juntos nesse caminho de crescimento, autodescoberta e mudança positiva. Muito obrigado e te vejo nesse próximo vídeo. Até logo!